da casa, todos os ouvintes e aos senhores vereadores. Estando no horário regimental, solicito que o primeiro secretário faça a chamada dos vereadores presentes. Roberto Douglas da Silva Barros. Presente. Rosenaldo Gomes Cavalcante. José Rubens Lopes. Presente. José Leonardo Lopes. Léo. Presente. Cleventon Afonso Carvalho. Presente. Antônio Jorge Almena. Dijaci. Presente. Dijaci Walson Maia. Presente. Tairone Henrique dos Santos. Presente. Anísio Francis de Oliveira. Presente. São esses presentes. Havendo número legal, declara aberta a presente sessão. Entendimento dos vereadores, por causa do adiantado de trabalho que hoje a sessão vai ser prolongada, tentando para não ler a ata e nem colocar em discussão. Certo. Não havendo que queira se pronunciar, coloque em votação a mesma. Quem concordar e consegue como se acha. Aprovado por unanimidade, porque foi feito um trabalho onde os vereadores olharam a ata e vão apresentar o trabalho. Solicito ao primeiro secretário desta casa que faça a leitura do expediente. Câmara Municipal de Pilar. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento de Transação, número 005/2014. A comissão recebeu e emitiu parecer sobre o projeto de lei 05 de 24 de abril do Poder Legislativo Municipal, que estabelece a criação de duas ruas e acesso ao conjunto Benedito Cavalcante e sua pavimentação da Chão do Pilar. Os relatores são o presidente Cleventon Afonso Carvalho, o relator Tairone Henrique dos Santos e membro José Leonardo Lopes Cavalcante. Projeto de lei número 005/2014, que estabelece a criação de ruas, de duas ruas que dá acesso ao conjunto Benedito Cavalcante e sua pavimentação da Chão do Pilar. A justificativa é com o vereador Tairone Henrique dos Santos. E a redação final. Esse aqui ele também. Escadação, orçamento de escadação. Câmara Municipal de Pilar. Indicação número 20, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pilar, vereador Douglas Barros. O vereador que subscreve e requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: construção do ginásio de esporte no povoado Mangabeira. A justificativa é com o vereador Dijaci Walson Clemente Maia. Indicação 022, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pilar, Douglas Barros, vereador que subscreve e requer, após a tramitação regimental, que seja encaminhada ao senhor prefeito, caso aberto, a seguinte indicação: a doação de 2 terrenos para a construção de templos para a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus em Pilar e Chão do Pilar, respectivamente do conjunto Jorge Barros em Pilar e outras das imediações dos conjuntos Benedito Cavalcante e Rubens Canuto da Chão do Pilar. Justificativa com o vereador Tairone Henrique dos Santos. Câmara Municipal de Pilar. Indicação 023, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Douglas Barros, vereador que subscreve e requer a tramitação regimental que seja encaminhada ao senhor prefeito, caso aberto, a seguinte indicação: a construção de um terminal rodoviário nas imediações dos conjuntos Benedito Cavalcante e Rubens Canuto da Chão do Pilar. A justificativa é com o vereador ilustre, líder do governo, Tairone Henrique dos Santos, vereador atuante. Câmara Municipal de Pilar. Gabinete do vereador Clevinho Cavalcante, conhecido como Clevinho, mas o nome é Clevinho, nome de artista internacional. Sua brincadeira, vereador. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito, a seguinte indicação: iluminação do loteamento Manguaba do bairro da Chão do Pilar. A justificativa é com o vereador Clevinho Afonso Cavalcante. Câmara Municipal de Pilar. Indicação 025, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pilar, Douglas Barros, vereador que subscreve e requer a tramitação regimental que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: a doação do terreno da construção da Igreja Batista do conjunto Benedito Cavalcante, Barros e Rubens Canuto. Justificativa com o vereador Cleventon Afonso Cavalcante. Câmara Municipal de Pilar, indicação 026, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Douglas Barros, vereador que subscreve e requer ouvido plenário que seja enviado ao prefeito, caso aberto, a seguinte indicação:
que seja complementada a pavimentação Avenida Dr. Rubens Canuto, da praça até o posto do gás, próximo à BR-316 da Champilar. Ratificativa do vereador Anísio França de Oliveira, ilustre vereador do TCB, companheiro antigo. São esses pedidos, senhor presidente. Submeto em discussão e votação o parecer número 005/2014 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre o projeto de lei número 005/2014 de 24 de abril de 2014 e oriundo do Poder Legislativo Municipal, que estabelece a criação de duas ruas de acesso ao conjunto Benedito Cavalcante e sua pavimentação em Chão do Pilar. Com a palavra o relator, vereador Tairona Henrique. Senhor presidente, questão de ordem, porque como a autoria do projeto é do vereador Tairone, que ele já relatou, o voto foi favorável, no qual eu faço parte da comissão, sou membro da comissão, junto com o vereador Clevilho, que é presidente da comissão de orçamento. O voto é favorável. A gente se reuniu ontem, terça-feira, os 3 vereadores na comissão, então a gente é a favor desse projeto do vereador Tairone. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Leonardo Lopes e continua facultada a palavra. Não havendo mais alguém a se pronunciar, submeto em votação o referido parecer. Aqueles que concordarem conseguem como se acha. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão e votação o parecer número 008/2014 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 005/2014 de 24 de abril de 2014, oriundo do Poder Legislativo Municipal, que estabelece a criação de duas ruas de acesso ao conjunto Benedito Cavalcante e sua pavimentação, em Chão do Pilar. Com a palavra o vereador Clevinho Cavalcante. Excelentíssimo senhor presidente Douglas Barros, em nome de Vossa Excelência, eu saúdo os demais membros da mesa diretora, nosso primeiro secretário, vereador R. Cavalcante, excelentíssimos senhores vereadores, galerinha aqui presente, que nos honra com a presença de Vossas Senhorias na sessão ordinária de hoje, internautas que nos acompanham pelo site da Câmara, os amigos das redes sociais e as pessoas que nos acompanham pelo serviço de som desta casa. Senhor presidente, desde o início desse projeto, onde o vereador Tairone Henrique pôde apresentar à comissão, eu tive uma preocupação e uma atenção de apoiar desde o princípio, porque é um projeto que vem trazer grandes benefícios ao conjunto Benedito Cavalcante de Barros e Rubens Canuto. Mas eu quero dizer, vereador Tairone, que mais ainda esse projeto vai salvar vidas. Abrindo na rua do conjunto Benedito Cavalcante de Barros ao conjunto Padre Ernesto e Frei Damião. Porque hoje a única entrada e saída desse conjunto é a BR. E já aconteceu, desde a entrega desse conjunto, 2 acidentes com vítimas fatais. Então, esse projeto de lei está, senhor presidente, em harmonia com a lei orgânica do município, com a Constituição do nosso Estado e principalmente está em harmonia com a Constituição da República. E eu gostaria de parabenizar o vereador Tairone pela iniciativa. O voto da comissão é favorável e o voto deste vereador também será favorável a esse projeto, que é de suma importância para os moradores daquele bairro. E desde já também quero agradecer a apresentadora de lei e os vereadores desse município, uma mulher que há mais de 40 anos vem lutando pela saúde e pela vida dos pilarenses. Tanto falei de 20, não foi, doutor? Hoje, desculpa. Acabamos de ouvir a palavra do vereador Clevinho Cavalcante, está facultada a palavra. Não havendo mais alguém que queira se pronunciar, submete em votação o referido parecer. Aqueles que concordarem conseguem como se acha. Aprovado por unanimidade. Submete em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei número 005/2014, de 24 de abril de 2014, oriundo do Poder Legislativo Municipal, que estabelece a criação de duas ruas de acesso ao conjunto Benedito Cavalcante e sua pavimentação em Chão do Pilar. Está facultada a palavra. As palavras. Com a palavra, vereador Tairone Henrique. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Douglas Barros, primeiro secretário, R. Cavalcante, senhores vereadores, todos que nos acompanham e que nos prestigiam hoje na galeria. Quero ser sucinto, rápido em minhas palavras, presidente, senhores vereadores, pedindo o apoio dos senhores para que esse projeto de minha autoria
venha a ser aprovado por unanimidade por essa casa. Quero primeiramente também já agradecer a parte e o parecer das comissões que por unanimidade aprovaram esse projeto. O vereador Clevinho, pela explanação que fez da importância do projeto. Um projeto que é de execução simples, a criação de 2 ruas que interligam ao conjunto Benedito Cavalcante com o Padre Ernesto e Frei Damião, que vem assim dar uma situação de os moradores que ali residem transitarem com maior facilidade. Todos nós sabemos da dificuldade que é hoje de se locomover desses conjuntos habitacionais para o centro da cidade. E essas ruas vai vir a facilitar essa locomoção das pessoas, até o trânsito diminuir naquela BR-316, onde nós sabemos já que ocorreram já alguns acidentes. E a proposta do projeto é essa, é um desejo dos moradores dali. O acesso que fica próximo ao Frei Damião já sai praticamente próximo ao Bonfim. É uma área do município que, por sinal, já existe lá uma rua, mas foi bloqueada, fechada. E a gente sensibilizando ao executivo também da necessidade disso. Ele disse que não teria dificuldade em realizar a abertura e a criação dessas 2 ruas. Então, concedo uma parte ao vereador Afrânio. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Olha, o que constantemente há reclamações nesta casa, no tocante à criação de várias ruas sem denominar o nome. Vossa Excelência está sugerindo aqui 2 ruas. Eu sugeria também que Vossa Excelência indicasse o nome da rua, para amanhã se abrir uma rua, vem outro projeto, vai dar o nome da rua. Vossa Excelência do projeto põe o nome da rua de pessoas, lá como se faz aqui, pessoas falecidas, sei lá, não é? Já completa. Então a rua que vai ser construída pelo excelentíssimo prefeito Carlos Alberto já está na rua denominada tal. Facilita. Então amanhã um outro colega vai sugerir o nome da rua da qual Vossa Excelência teve a iniciativa e a aprovação vai ter por nós, aqui todos nós, com a rua criada. Está entendendo? É a minha sugestão. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, irei sim incorporar isso ao projeto. O projeto será ainda discutido em segunda votação e na próxima discussão a gente acrescenta a sugestão de Vossa Excelência, que por sinal vem fortalecer ainda o projeto. Vereador, só uma parte como membro da Comissão de Justiça e Redação Final, a própria Comissão de Redação Final pode incorporar o texto do projeto de lei de Vossa Excelência. Aí Vossa Excelência, como membro da comissão pode passar para a comissão no nome da pessoa e nós já incorporarmos ao próprio projeto para a próxima sessão. Eu me comprometo na próxima terça-feira estar na reunião das comissões e colocarmos, vereador Tairone, para facilitar o trabalho de Vossa Excelência, porque como a Comissão de Justiça e Redação Final, nós podemos colocar até a última votação, que é na próxima quinta, presidente, o nome do seu homenageado. Então eu solicito Vossa Excelência envie para a comissão, que será acolhida pelo presidente, o vereador Lopes. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência, aceito as sugestões dos vereadores que fizeram uso da palavra e concedo a parte ao vereador de Jacimar. Eu agradeço a parte, nosso vereador, quero parabenizá-lo pela iniciativa, dizer e declarar antecipadamente o meu apoio a esse projeto de lei, dizer que está em total sintonia com os anseios daquela população. Algumas semanas atrás, durante um fato lamentável e fatal de um acidente de trânsito, eu estava passando no momento e fui testemunha ocular das reivindicações, vereador Léo, daquela comunidade. Enfim, eu estava passando e o pessoal, os populares, os munícipes me pararam. Enfim, eu tinha parado para prestar o auxílio ao acidente e eles falaram que da necessidade de se construir tanto essa rua paralela
quanto melhorar a iluminação junto à BR. No tocante à iluminação, eu percebi que os postos são longe, distantes, né, da margem da pista. Aí eu não sei se teria, enfim, questão de iluminação mais potente, alguma coisa dessa natureza, né? Mas enfim, é só para registrar aí que está em total sintonia com os anseios daquela população. O trânsito dali, realmente o fluxo é grande, muitas crianças ficam ali, sobretudo nos horários escolares, então assim vai facilitar muito à medida que venha, enfim, como eu disse, repito, a contemplar os anseios daquela população, daquela comunidade, e vai gerar bem-estar para aqueles munícipes daquela região. Então eu agradeço a parte, senhor vereador, e declaro antecipadamente, repito, meu apoio. Agradeço a parte do vereador que engrandece no pronunciamento e peço ao presidente que coloque em discussão e aprovação o referido projeto, uma vez que já foi explanado aqui sobre o mesmo. Era isso, senhor. Acabamos de ouvir as palavras do Tairone Henrique, continua a facultar a palavra. Não havendo que queira se pronunciar, submeto em votação o referido projeto. Aqueles que concordarem conseguem como se acha. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão e votação a indicação 020, ano 2014, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Alberto Canuto a construção de ginásio de esporte no povoado Mangabeiras. Com a palavra o autor, vereador de Jaci Washington Maia. Excelentíssimo presidente dessa casa, vereador Douglas Barros, em vosso nome saúdo os meus demais pais descolegiados, espectadores que compõem nessa manhã a nossa galeria, muito nos honram com as suas presenças, povo pilarense que nos escutam pelo sistema de som, internautas que nos acompanham pelo site da Câmara. Senhor presidente, mais uma vez eu retorno nessa tribuna para trazer aqui indicações e iniciativas que tratam da recuperação e de construção das praças esportivas do nosso município. Essa indicação, na verdade, eu já tinha trazido durante a outra legislatura, que eu fiz parte, enfim, durante, na verdade, 2 meses e retorno. E não é por acaso, gente, que eu venho empunhando essa bandeira aí de recuperação das praças esportivas. Muito nos preocupa essa questão da disseminação do tráfico, do consumo de drogas no nosso município, como não é diferente no cenário nacional. A gente sabe que nós somos parte da solução, mas também somos vítimas desse processo. Então a gente entende que, assim, que o esporte é um meio eficaz de combate às drogas, é um meio eficaz de inclusão social, é um meio eficaz de desenvolver as potencialidades motoras do homem, do ser humano. Eu já recebi inúmeros depoimentos de professores e de agentes envolvidos nesse processo, do quanto é importante esse instrumento para atrair jovens e crianças, enfim, para essa prática esportiva. Eu mesmo, enfim, já testemunhei algumas outras vezes também quanto as crianças cobram, enquanto isso as atrai, enfim, para essa prática esportiva. Então, bom, nesse processo, como eu falo, esportivo, ginásio de esportes, campos e correlatos são muito importantes para minimizar, para adequar essa situação já existente. Então, é por esse motivo, senhor presidente, que eu venho aqui solicitar do senhor prefeito que construa um ginásio de esporte na comunidade Mangabeira. Queria registrar. Pois não, vereador. Pedir uma parte, vereador Jaci, desde já agradeço. Queria também dar meu total apoio a Vossa Excelência por essa indicação, porque quando a gente vem mais uma vez falar sobre o esporte, a gente está falando sobre as crianças, tirar as crianças das drogas, da rua, e sempre é bem-vindo quando é um ginásio, uma quadra, qualquer coisa que venha ao ser do esporte. E desde já convidar os vereadores, demais vereadores hoje, que toda quinta-feira vai ter um babinha, um joguinho de bola dos vereadores. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, todos os vereadores convidados, a organização do vereador Tairone Henrique. É só isso, obrigado. Eu agradeço, vereador, a colaboração de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem se debruçado bastante sobre essas temáticas relacionadas ao esporte. Bom, gente, só antes de finalizar, registrar, o prefeito está bastante sensível com relação à construção de ginásio de esporte na comunidade de Mangabeiras. Inclusive, já existe um trabalho interno da prefeitura para que seja construído, já foi identificado o local, o terreno. E, bom, então já está, só está faltando agora uma última etapa, que é a etapa jurídica para a finalização da compra, que onde será construído um PSF,
será reconstruído o PSF para a escola desse ginásio de esporte. Porque, na verdade, já me parece que já existe um convênio, uma emenda, eu não sei bem qual a modalidade, mas que, assim, que a contrapartida do município seria um terreno. Bom, então, como já seria, a comunidade de Mangabeira já estava contemplada alguns anos atrás com a construção do ginásio de esporte na escola, no MEDS, e não foi possível, uma vez que ela seria demolida, essa quadra ela foi remanejada para o Renato de Mendonça. Muito bom, muito útil também, uma escola que precisava, está servida aos nossos munícipes. Bom, agora mudou as circunstâncias, o terreno já foi identificado, o terreno, como eu falei, repito, já está em fase de conclusão jurídica de compra, enfim, então, contornando aí esses óbitos, esses empates, e a próxima etapa agora vai ser certamente a da construção. Então, eu queria só mais uma vez registrar a participação do prefeito Carlos Alberto nesse processo, quanto ele está sensível, que já determinou essa construção, essa aquisição. E era isso, presidente. Eu agradeço. Só para complementar, encerrando o pronunciamento de Vossa Excelência, Vossa Excelência é sempre muito atento aos anseios dos moradores da Mangabeiras. Hoje é uma população que está crescendo cada vez mais, é a Mangabeiras, não é? Com novos conjuntos, e ainda falta vários serviços básicos. Eu estive na última sexta-feira lá no bairro, encontrei Vossa Excelência lá, estive lá na peregrinação da imagem de Nossa Senhora do Pilar, nas comemorações de 160 anos da paróquia, e a gente identificou a questão ainda de calçamento, né, numa grande parte do bairro que falta, e outros serviços básicos que precisam chegar àqueles moradores. Volto a dizer, achando que o Pilar está crescendo, daqui a alguns anos a Mangabeira não será mais zona rural, como hoje é, daqui a pouco vai ser tudo chão do Pilar, não é? Daqui a alguns anos, e é necessário, vereador, que essa Câmara, como tantas e tantas quintas-feiras nós falamos aqui, é os serviços públicos que precisam chegar lá, na ponta, daquele cidadão que precisa. A indicação de Vossa Excelência da construção desse ginásio vem beneficiar tantos moradores, como hoje existe a prática esportiva lá, é muito viva. Nós temos muitos moradores que praticam atividades esportivas, que fazem naquele campo, na beira de uma BR, num local, né, realmente inadequado, e essa indicação vem trazer algo já muito moderno, que é um ginásio de esportes. Eu espero que o senhor prefeito possa se sensibilizar, porque vai atender também até os moradores dos novos conjuntos. O vereador Léo Lopes, na última quinta-feira, apresentou a indicação da construção de uma quadra de esportes lá no novo conjunto, mas é necessário que os moradores da Mangabeiras, como hoje ainda são tratados zona rural, possam ter também atividades esportivas, mas num local de qualidade, num local adequado, num local apropriado. Então eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, dizer que vou votar favorável e também pedir de apoiar todas as iniciativas de Vossa Excelência no que tange que os serviços públicos cheguem. Os serviços públicos ainda são muito ausentes no bairro da Mangabeiras, muito, tanto na questão de limpeza pública, na questão de urbanização, na questão de infraestrutura, na própria questão de educação. Então é esse serviço que tem que chegar lá. E é isso que eu apoio a iniciativa de Vossa Excelência. Parabéns e conte com o meu voto favorável à indicação de Vossa Excelência. Eu agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Os atendos de Vossa Excelência são muito bem recebidos. O Vossa Excelência está muito feliz quando disse que aquela região, enfim, a nossa cidade está crescendo para as extremidades, como é natural em qualquer outra região. Hoje, com os conjuntos novos, depois dos conjuntos novos, já existe ali a previsão de construção de 900 casas, perto ali, em frente ao seu Orlando, perto do CAL. Na própria Mangabeira tem um empreendedor que vai lotear uma outra região. Hoje está se construindo, já está em construção um outro loteamento. Então é muito importante, assim, foi muito importante a colaboração de Vossa Excelência enfatizar esse processo que está ocorrendo. Eu confesso que eu passo a palavra ao vereador Fernando Mena. Agradeço a Vossa Excelência. E há um ditado que diz: filho de gato é gatinho. O senhor, seu pai, Washington Maia, saudoso Washington Maia, foi vereador comigo aqui.
e ele beneficiou, fez várias solicitações para beneficiar o conjunto, o bairro da Mangabeira. Um deles foi o campeonato de futebol que nós fizemos, eu e ele fizemos. Ele não era nem vereador na época. E ele, quando vereador, conseguiu Correios para lá, conseguiu a área da CEAL para lá, fez um grupo trabalhando nesse sentido, conseguiu, além dos Correios, conseguiu água, né, que tinha aquela nascente lá, que era do Edberto, fazia aquele negócio na época, até que uma doutora de leite aqui, criou-se aquela bomba lá que instalava, sabe? Então, eu acho que foi uma pessoa importante naquele bairro. E eu fico muito feliz de você, de Vossa Excelência, estar acompanhando o mesmo ritmo para desenvolver aquele conjunto. Conjunto não, é um bairro hoje. Que eu acho que breve vai ser urbano, não é? Não vai ser mais o bairro, que a gente sente isso quando solicita um PSF, o pessoal do PSF de Pernambuco Novo da Fruta do Paraíba é considerado rural, né? E a gente vem lutando muito para trazer isso para a área urbana. Então eu aprovo plenamente, vamos fazer ginásio, vamos fazer. E outro detalhe também, Vossa Excelência, tenho certeza, Vossa Excelência já conseguiu isso junto ao prefeito e vai ser executado, entendeu? O prefeito já deve ter dado a palavra. E tem vários outros, nós conversamos muito com o vereador Anísio, e conversamos muito com o prefeito, e uma das indicações que ele vai realizar é ali na Mangabeira. Então eu fico muito feliz, e feliz por Vossa Excelência ser filho de um amigo meu, um saudoso amigo meu, que sempre lutou, foi o batalhador, foi o cara que iniciou ali, foi o homem que com aquela chácara que você hoje reside lá, era o homem que fez campeonato, fez tudo ali naquele conjunto. Correio, e sim, tudo. Então, obviamente, que eu fico muito feliz com isso, e o meu voto é favorável. Eu agradeço a colaboração de Vossa Excelência, suas palavras muito me sensibilizaram, inclusive no tocante à participação do meu pai, meu saudoso pai. Bom, enfim, então só para registrar mais uma vez, gente, já foi determinado pelo prefeito que haja essa construção, está em processo de compra desse terreno, está para ser finalizado, acredito, ainda essa semana. Já foi, me parece, até licitado a questão dessas construções, essas 3 construções que eu acabo de me referir. Bom, então só agradecer a sensibilidade do prefeito de ter atendido a nossa demanda e só registrando mais uma vez a importância da construção dessa praça esportiva para aquela região. Vai atender também a comunidade Terra Nova, a região de Terra Nova ali, os moradores da Terra Nova mais precisamente, os conjuntos novos também, que já tem uma boa integração com a comunidade de Mangabeira, já usam também aquele campo ali, a BR, a margem da BR ali. Bom, então é só isso, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Jaci Maia e continua a facultar a palavra. Não havendo mais alguém se pronunciar, submete em votação a referida indicação. Aqueles que concordarem conseguem como se haja. Aprovado por unanimidade. Submete em discussão e votação a indicação número 022/2014 e solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Alberto Canuto a doação de 2 terrenos para a construção de templos para a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus em Pilar e outro na Chão do Pilar, respectivamente um conjunto Jorge Barros em Pilar e outro nas remediações do conjunto Benedito Cavalcante e Rubens Canuto na Chão do Pilar. Com a palavra ao autor, vereador Tairone Henrique. Mais uma vez, saúdo o vereador, presidente dessa casa, excelentíssimo senhor presidente, vereador Douglas Barros, seu nome saúdo os demais integrantes da mesa, nobres vereadores, galeria que nos escuta e que nos prestigia hoje com a presença. Senhores vereadores, mais uma vez, venho tribuna dessa casa solicitar o apoio das excelências para que essa indicação venha a ser aprovada, como já foi lido. Essa indicação requer do Executivo a doação de 2 terrenos para que possam ser construídos templos para a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus em Pilar e Chão do Pilar. E a justificativa dessa indicação é que, considerando a crescente urbanização do nosso município,
surgiu com a necessidade de interação da comunidade evangélica aos cidadãos. A doação desses terrenos irá possibilitar um trabalho social aos moradores dessas localidades supracitadas, pois a referida igreja já se encontra em nosso município há décadas, contando com um elevado número de fiéis, onde vem desenvolvendo um belíssimo trabalho junto às famílias, principalmente com os jovens e adolescentes, dando grande parcela de contribuição à nossa comunidade. Todos nós sabemos do papel importante que as comunidades evangélicas vêm desempenhando em nosso município. A exemplo também da Igreja Católica, que também tem contribuído socialmente para o nosso município. A exemplo, o vereador Clevinho, em sessões anteriores, teve aqui por essa Câmara também uma indicação nesse sentido aprovada por unanimidade pelos vereadores, pois essa Câmara reconhece o papel importante que essas comunidades vêm desenvolvendo dentro do nosso município. Então, sem mais delongas, peço aos vereadores que, por unanimidade, aprovem essa indicação e peço já também ao Executivo, após a aprovação dessa indicação, possa assim ceder esses terrenos. A Igreja Assembleia aqui no Pilar, ela, como nós chamamos, tem um grande número de fiéis, e a solicitação é que seja doado no Jorge Barros, aqui no Pilar, pela distância hoje que tem do templo. A igreja já tem até um templo naquela localidade, mas é alugado. Então, peço aos vereadores que, assim como foi explicado, possa ser aprovado esse projeto. Essa indicação é uma indicação pelos 9 vereadores. Concedo a palavra ao vereador. Eu agradeço. Eu vou entrar num assunto que é um assunto muito sério, problema de religião. Eu me recordo que aqui no Pilar, em Assembleia de Deus, tinha a Igreja Batista, está ali, doutora Edileide, e a Católica. Hoje você chega nos bairros e tem mais de 30, 40 igrejas. Então a gente tem que criar critério nesta casa, para quando vir a gente analisar. Porque eu vejo sempre uma igreja como a Batista, não é porque tem Edileide não, porque eu tenho até história sobre a Igreja Batista. Nossa Igreja Católica, a Assembleia de Deus, que Vossa Excelência tanto briga aqui, eu participo lá de baixo. Porque amanhã, senhor presidente, vai chegar um cara que é a Igreja de Deus, não sei o que, nossa senhora. Aí você tem critério, senhor presidente. Tem critério. Se você tem uma comunidade. Para não fazer política. Tem uma comunidade, aí a comunidade tem lá 100, 200 filiados, vai sim. Eu acho que é chato, é um assunto polêmico, religião não agrada a ninguém, mas a gente precisa ter um certo critério aqui, senhor presidente. Se o senhor passar ali na rua, a do Pernambuco, tem 3 ou 4, se eu passar na Chão do Pilar, é brincadeira, cara. Em Maceió é brincadeira, tem mais de 50, você abre uma porta, tem lá, você passa 10 horas da manhã, eu não sou contra, eu acho que tem, mas esta casa tem que ter critérios. A igreja, esse eu aprovo plenamente, Vossa Excelência, que eu acompanho o trabalho, que amanhã vai chegar outro, não é? Lá, vamos dizer que a doutora Edileide pensa a Igreja Batista, eu tenho uma admiração, é válido, não é? Pelos filiados que tem, mas hoje está se criando igreja aqui de brincadeira. Era só isso, senhor presidente, senhor vereador, muito obrigado. Apoio plenamente a indicação de Vossa Excelência. Vereador Fernando. Só antes de conceder a parte da Vossa Excelência, na verdade, a indicação, ela pede ao Executivo que doe os terrenos, né? Ela, só esclarecendo, ela não pede que seja criado mais igreja, até porque o nosso país é um país laico, onde você tem o livre direito de expressar a sua crença religiosa, os seus pensamentos. Então, não cabe ao Poder Legislativo ou Executivo
decidiu deliberar sobre a criação ou não de novas religiões ou igrejas ou templos de adorações, uma vez que o país ele se denomina dessa forma. Então, só essa justificativa, o vereador Clevinho dispensou o à parte. Peço aos vereadores, Permitam a parte. permitam a parte analisar. O papel assim, de muitas igrejas hoje, sobretudo aquelas mais consolidadas, eu reconheço que a crítica feita pelo vereador Frânio tem um fundo de realidade, de plausibilidade, vamos dizer assim. Bom, a gente acha que hoje, assim, repito, as igrejas mais consolidadas, elas não estão só no plano, digamos, espiritual, metafísico. Eles têm um papel, de fato, social, enfim, ajudando o poder público, ajudando a sociedade, em combater as mazelas, em melhorar a situação social dos munícipes. Bom, no tocante a isso, eu acho importante a gente, sempre que possível, viabilizar, tentar ajudar essas instituições, e repito, não só pelo plano espiritual, mas sobretudo, inclusive, pelo plano social, de poder nos ajudar aí nessas tarefas, aí, nessas atribuições que são desafios para todos nós, sobretudo para o poder público. Em contrapartida a isso, em paralelo a isso, a gente reconhece que o prefeito naturalmente vai ter que fazer um filtro, não vai poder atender todas as demandas, tem que haver a questão de disponibilidade desses terrenos, porque vejam só, às vezes, dá um exemplo aqui, vamos trabalhar hipoteticamente, às vezes você tem um terreno, não é necessariamente uma crítica não, vereador, enfim, só a gente ampliar esse debate. Às vezes você tem um terreno lá no Conjunto de Barro, aí você está precisando ali fazer um PSF no local, porque isso já existe. Bom, aí nesse caso não poderia, enfim. Então a prioridade, a gente reconhece, é para os serviços públicos prioritários. Entende? Agora, é claro que é muito importante, repito, que se haja esse apoio, na verdade. Então é só a questão do prefeito fazer um filtro, as situações que é possível, as situações que não, fazer esse equilíbrio e aí sai ganhando todo mundo. Então, assim, nesse tocante, vereador, eu quero só declarar antecipadamente meu apoio, dizer que é importante a solicitação e a contribuição de Vossa Excelência, e tenho certeza que vai ser unânime, enfim, por todos os vereadores, senhor. Agradeço a parte. Agradeço a parte. Peço uma parte da Vossa Excelência. Vossa Excelência engrandece o meu discurso e concedo uma parte ao vereador Clevinho pela parte. Eu agradeço de antemão a parte que Vossa Excelência me concede, vereador Tairone. O item 8 da pauta de hoje dessa sessão tem uma indicação de minha autoria que está solicitando a doação de terreno para a Igreja Batista. Por isso que estamos aqui os membros da Igreja Batista, na pessoa da dona Maria Isabel, que estão aqui, a Maritânia, a Tânia, José Benedito, a doutora Edileide e a Laura, que é a filha do nosso amigo e companheiro desta casa, o vereador Rosenaldo. São membros da Igreja Batista, estão acompanhando essa sessão, no qual eu já agradeço pela presença, e vieram aqui para nos pedir a nossa sensibilização a respeito disso. Foi muito oportuno a parte do vereador Afrânio, do vereador Jaci, e a discussão é importante, mas eu vou focar no conjunto Benedito Cavalcante de Barros e Rubens Canuto. Lá nós temos 1.000 famílias. 1.000 famílias. Famílias, 1.000 casas. No mínimo, nós vamos ter 6.000 pessoas naquele bairro. São pessoas, como eu falei ontem na audiência pública, não foi que a comunidade pilarense cresceu, mas foram pessoas que saíram de diversos bairros da cidade e foram agora se concentrar no novo conjunto. Relocado. Isso. Porém, há uma dificuldade tremenda dessas pessoas que se chama transporte, principalmente no período noturno, à noite. Para essas pessoas se deslocarem, imagine, se deslocarem do conjunto Benedito Cavalcante de Barros para o centro, para o templo da Igreja Batista aqui no centro da cidade, para a Assembleia de Deus na Rua Nova ou então aqui no Pernambuco Novo. Porém, eu quero afirmar o seguinte: todas as religiões e todas as igrejas, elas começam pequenininhas. Elas começam das pequenas visitas, evangelizações, de pequenos grupos que se formam para orar, para rezar.
se começa de pequenas comunidades que se formam. Eu quero dizer que a indicação que eu apresentei, eu acho que há um mês atrás, pedindo um terreno para a Igreja Católica, para a construção da igreja de São José, foi porque a igreja já chegou lá. Hoje a Igreja Batista já desempenha um trabalho tanto social quanto de evangelização naquele bairro. Ou seja, como o poder público não chegou, as religiões já chegam. Eu acredito que igreja, em qualquer local ou qualquer religião, em qualquer bairro, só traz coisas boas. Em qualquer bairro, em qualquer religião, só traz coisas boas. Eu sempre digo, se todo mundo dia de domingo procurar uma igreja para ir, os bares estariam fechados. Então é muito importante a colocação de Vossa Excelência, mas também eu queria apoiar os meus pares no seguinte: como dizem que aqui também não se pode chegar e estar doando terreno para todo mundo que queira. Porém, eu acho que as indicações que foram aprovadas aqui foram para igrejas e religiões com uma tradição, com um trabalho que já vem sendo desempenhado no bairro. Porque o que eu acho que não pode acontecer é o seguinte: eu quero um terreno no bairro Benedito Cavalcante de Barros, onde a religião nem lá chegou. Não, eu acho que, como foi aqui, já está havendo trabalho, a Assembleia de Deus já esteve presente, e eu acredito que há público suficiente para todas essas. Porém, eu acredito e apoio algumas colocações dos meus pares, que não se pode chegar e estar doando terreno para qualquer instituição. E essa instituição tem que existe todas umas regras para você, não é de uma maneira só abrir e pronto, não. Existem regras, né, para você fomentar. Toda a igreja, toda instituição tem um CNPJ, tem toda uma organização onde precisa ser. E era essa colaboração que eu queria dar, senhor vereador Tairone. E logo mais eu apresento o item 8 da pauta, que é essa doação do terreno para a Igreja Batista aqui do Pilar, porque a igreja, volto a dizer, a igreja já está fazendo um trabalho no bairro, já começou o trabalho, inclusive o trabalho social, porque nós falamos aqui em construção de quadra, de ginásio, de creche, mas o ser humano, ele precisa do seu lado espiritual, porque hoje as igrejas é quem mais faz um trabalho de prevenção às drogas. As igrejas, as religiões são quem mais previnem. Eu acho que é o trabalho que mais previne do que outros serviços, outros trabalhos sociais. É a religião. Então, por isso que eu aprovo a indicação de Vossa Excelência, como serei o autor da próxima, que irá pedir essa atenção. Agora, eu também queria pedir uma atenção, que tanto Vossa Excelência como o líder do governo tentar sensibilizar o prefeito para, por exemplo, tem que ver até os locais onde vão ser doados esses terrenos, para não ficar uma igreja colada com a outra. E outra coisa, há espaço suficiente. Hoje pela manhã eu estive lá no novo conjunto e eu observei inúmeros terrenos na entrada do conjunto, no meio, atrás, vários terrenos que estão lá. E daqui a pouco, vereador Frank, o povo já começa a invadir. Se o poder público não tomar conta do que é dele, a comunidade começa a invadir. Sempre existe um esperto na história que quer tomar conta do que não é dele. Então é bom que o poder público já comece. Por quê? Porque nós apresentamos várias indicações aqui a respeito dos novos conjuntos e até agora nada foi feito. Muito obrigado. Quero agradecer a parte de Vossa Excelência, que engrandece o nosso pronunciamento, fortalece o mesmo. Quero conceder uma parte ao vereador Leonardo Lopes. Obrigado pela parte, vereador Tairone Henrique. Queria fazer minhas as palavras do vereador Clevino, no qual estou muito feliz aqui, porque a gente está falando aqui de igrejas tradicionais. Estamos falando da Assembleia de Deus, vai falar da indicação do vereador Clevino da Igreja Batista, e desde já, vereador Clevino, na sua indicação também, queria dar meu total apoio. E também tendo, vereador, do lado dos vereadores, do lado de doar os terrenos, mas acredito que é uma doação para uma igreja, como a Assembleia de Deus, como a Igreja Batista, é de tão importância quanto a quadra de esporte que o vereador Léo Lopes foi aprovado na semana passada, quanto o ginásio que foi aprovado há pouco tempo aqui com o vereador Jaci, porque, como o vereador Clevin disse, o social é bem feito dentro da igreja. A gente está tirando a criança da droga, está tirando o adolescente, está tirando o adulto, não só da droga,
mas de outros pecados que existem também aí. Então, querido vereador Tairone, sua indicação, o vereador Lopes dá total apoio à sua indicação, que a indicação do vereador Tairone é o seguinte: a Assembleia de Deus, a doação do terreno, no conjunto Benedito, Cavalcante e Rubens Canuto, que no qual não existe ainda a igreja, e no conjunto Jorge Barros, no qual era uma casa alugada que parece que o dono da casa pediu a casa da igreja, não é isso, vereador Tairone? Então são locais que hoje necessita da igreja. Como também o vereador Afrânio, junto com o vereador Jaci, também tem suas razões. Não adianta a gente estar aqui aprovando toda semana a casa para a igreja tal, para alugar tal, para isso tal, e chegar, tem 4, 5, 6, mas aqui a gente está falando de igrejas tradicionais. Então por isso também conto com o meu apoio, vereador Tairone. Obrigado pela parte. Também agradeço a parte de Vossa Excelência, e em ambos os lugares a igreja já tem templos provisórios, mas em caso de fiéis que porventura, se amanhã não mais estiverem seguindo a religião, esses templos podem vir eventualmente a deixar de existir. Por isso a necessidade. A igreja hoje, independente da denominação, ela não está mais restrita às questões só espirituais. A igreja hoje se movimenta fora das paredes, fora do templo. A igreja hoje, independente da denominação, ela realiza diversos trabalhos sociais. A distribuição de cestas básicas realizada pela comunidade, pelas comunidades, a orientação a casais, há inúmeras outras ações. Trabalho com os jovens, trabalho com os senhores, trabalho com as senhoras. Então, a igreja hoje, ela é participativa, é atuante nos debates que são pertinentes à sociedade. E nada mais justo do que poder, dentro das condições do município, proporcionar essa situação também de maior conforto para os seus membros. Vereador, os vereadores que fizeram uso da palavra foram felizes e precisos, principalmente o vereador Clevinho, destacar o fato de você, que é membro de uma determinada região, ter que se locomover da Champilar para o Pilar e vice-versa. Então, há uma importância nisso. As igrejas têm o seu papel fundamental na conscientização, na moralização do cidadão. Então, peço aos vereadores, entendo a preocupação dos mesmos em não fazer indicações para todo tipo solicitando para todas as igrejas, mas discordo do vereador quando falou que as igrejas estão crescendo. Esse é o trabalho de evangelismo. Não se pode, hoje a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, elas desempenham todo esse trabalho, têm essa participação ativa na comunidade, são igrejas fortes, não só no trabalho que as mesmas desempenham, mas também no número de fiéis, mas um dia já foram pequenas. Então, coibir o crescimento dessas igrejas é o mesmo que dizer que é contra o cristianismo, que é contra a propagação da palavra de Deus, que só proporciona coisas boas. Então, sou contra os comentários feitos à inibição de novas criação de novas religiões, e entendo a preocupação referente aos templos. Isso sim, deve-se ter um controle para que não possa ser aberto a todo mundo e de repente o município não ter condições de atender a todos. Então, são essa minha justificativa. Agradeço a compreensão, os votos já declarados favoráveis dos vereadores. Quero antecipar também meu total apoio, até porque não poderia ser contrário à indicação do vereador Clevinho, que trata sobre o mesmo assunto. Parabenizá-lo já na oportunidade, para não fazer mais a parte, pela indicação. Eu acho que aqui a gente já discutiu um pouco da indicação de Vossa Excelência, e pedir ao presidente que submeta em aprovação essa indicação e que possa ser aprovada por unanimidade. Era essa a minha justificativa, senhor.
Acabamos de ouvir as palavras do vereador Tairone Henrique, que continua facultada a palavra. Desde já, desejar meu total apoio ao vereador Tairone, porque com as indicações vieram para essa casa, para a igreja, para quadras esportivas, vai ter meu total apoio, tenho certeza dessa casa, porque é vida, é esperança. E desde já tem meu total apoio e meu voto, vereador Tairone. Não havendo mais quem queira se pronunciar, submeto a votação referida indicação. Aqueles que concordarem conseguem como se acham. Aprovado por unanimidade. Submeto a discussão e votação a indicação 022/2014, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Alberto Canuto a doação de 2 terrenos para a construção do templo para a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus em Pilar e na outra na Chão do Pilar, respectivamente no conjunto Jorge Barros e Rubens Canuto na Chão do Pilar. Com a palavra, o relator, o vereador Tairone. Senhor presidente, já foi, não? É o próximo item, o item 6. Eu pensei que era a segunda votação, mas foi submetida a primeira. Foi indicação. Foi indicação, verdade, desculpa. Submeto a discussão e votação a indicação 023/2014, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Alberto Canuto a construção de um terminal rodoviário das mediações do conjunto Benedito Cavalcante e Rubens Canuto na Chão do Pilar. Com a palavra voltou o vereador Tairone Henrique. Por isso que eu me confundi aqui. As indicações, Mais uma vez, excelentíssimo senhor presidente, vereador Douglas Barros, seu nome de saúde e demais membros da mesa, senhores vereadores, todos que estão na galeria, que nos escutam através do serviço de som, os internautas, a todos os pilarenses. Quero ser rápido. A justificativa dessa indicação, senhor presidente, considerando a crescente urbanização do nosso município com a criação dos conjuntos supracitados, se faz necessário construir um terminal rodoviário nestas localidades. O mesmo trará maior conforto e segurança aos munícipes no período que estão aguardando o transporte público, evitando assim o transtorno ao se exporem às situações climáticas de nossa região. Essa indicação tem base na lei orgânica, na lei orçamentária anual, a LOA, no seu anexo 6º, na página 2 do programa do governo, que prevê um determinado orçamento para a Secretaria de Infraestrutura para que seja destinada a ações desse tipo no nosso município. Então, essa indicação já está prevista na nossa LOA, no anexo 6º, e peço aos vereadores que possam aprovar também essa indicação. Pois não, concedo uma parte pela ordem aí, não sei quem. Eu vou ser breve. Concedo uma parte ao vereador Leonardo. Obrigado pela parte, vereador Tairone. Mais uma vez, já pelo total apoio, Vossa Excelência, pela indicação. Só fico um pouco preocupado aqui, porque a gente, desde quando o conjunto do seu presidente foi criado, a gente aqui não para de fazer indicação, não para de fazer um projeto, não para de pensar na população daquele conjunto, daqueles 2 conjuntos, e até agora, eu passei por lá esses dias e até agora eu não estou vendo fazer nada ainda, vereador Clevinho. Queria até pedir um apoio do vereador Tairone, que é líder do prefeito, que a gente tem algumas indicações dele, como tem de todos os vereadores aqui, e a gente pedir para acelerar isso aí, porque cada vez vai passando o tempo, senhor presidente, e nada está sendo feito naquele conjunto. A gente, eu acho que já tem, parece que o primeiro conjunto, senhor presidente, se eu não me engano, foi final de outubro, novembro, já vão fazer 6 meses, 7 meses, e até agora nada. Era só isso, mas queria dar o total apoio, que é importante também terminar o rodoviário, mas só queria deixar essa deixa e também pedir um favor à Vossa Excelência para a gente adiantar essas, como o PSF do vereador Jaci, como a guarda do vereador Clevinho, a guarda poliesportiva e várias outras indicações que foram feitas aqui, para a gente acelerar, porque como se fala aqui, mais de 1000 famílias estão morando lá. Não, estou pedindo o líder e os outros vereadores aqui que tem mais acesso ao prefeito para a gente acelerar isso, porque senão a gente está falando. Só uma colocação para colaborar, vereador. Depois ficam os boatos, a cidade de Deus se torna desculpa a palavra, uma favela, quando o poder público não está presente. Quando o poder público há uma ausência total do poder público, é quando a população, ela própria, começa a tomar as iniciativas. Por quê? Porque há uma ausência do poder público. Para vocês terem ideia, até agora lá não tem margarida, não tem varredeira para varrer o bairro. Faz 8 meses. Quebra-mola, a única coisa que eu posso... Aí eu tenho que fazer justiça, queria agradecer à Secretaria de Infraestrutura, na pessoa do secretário e do diretor Leno, porque eu enviei um ofício do meu gabinete solicitando a criação de quebra-molas.
Foi a única coisa que foi atendida até agora. Mas outra questão foi do DENIT, o vereador Afrânio fez a questão da lombada, que já está funcionando, certo? Foi já do DENIT. Mas o serviço básico de saúde, educação, limpeza pública e iluminação não existe no bairro. E isso, eu falo isso com propriedade, porque eu venho falando isso há mais de um ano aqui. Antes de entregar as casas, eu disse, não adianta entregar as casas sem dar serviços básicos à população. População que está indo para Mangabeiras para ser atendida, a população que está indo para o Forno para ser atendida. Volto a dizer, limpeza pública não está tendo, são os moradores, certo? Estão varrendo a rua. Transporte, só tem durante o dia e a noite, não tem transporte para aquela população. E depois, é a cidade de Deus. É porque o poder público não está tomando as providências. Quem tem que tomar conta disso, vereador Lopes, é o poder público. Para o povo entender melhor, é a prefeitura, é o poder executivo. O poder legislativo, toda quinta-feira, nós tocamos em assuntos sobre o conjunto Benedito Cavalcante de Barros e Rubens Canuto. Toda quinta-feira, sem exceção. Então, o que é necessário? Como várias coisas que nós conversamos aqui, é colocar as ações. O que o povo quer são as ações. O povo paga o IPTU, mas a única coisa que vê no IPTU é o carnê, porque a obra não estão vendo nas localidades. É isso que eu queria colaborar, vereador, porque todos os vereadores, todos aqui, já falaram sobre o conjunto Benedito Cavalcante de Barros e Rubens Canuto. Todos nós temos uma preocupação sobre alguma área, vereador Nizou. Todos nós. E até agora já vai fazer 8 meses e a população está lá sem nenhuma atenção. Era isso que eu queria colaborar com o discurso de Vossa Excelência, muito propício à paz de Vossa Excelência, porque é o que nós queremos, as ações, e pedimos o apoio da bancada governista. Obrigado pela parte, vereador Clevinho, mais uma vez enriquecendo o discurso e falando em causa própria lá, porque lá a gente está vendo que o serviço básico não existe. Além de não existir o pensamento da gente de transformar aquele conjunto num conjunto modelo, também o serviço básico, como o vereador Clevinho disse, não tem nem gari, não tem nem margarida. Então é o serviço básico mesmo que não está existindo lá. E a gente sabe o seguinte também, que aqui ninguém é doido de a gente, vereador, que está dizendo que com 6 meses, 8 meses, vai construir tudo. Vai chegar lá. Mas vamos também ter planejamento, né, gente? Foi o que o promotor de justiça disse. O município tem que ter planejamento, vereador Clevinho. E não é porque foi construído, não é porque foi estar 6 meses, 7 meses, já tem moradores lá. Mas quando começou, não sabia que já ia ter morador? Nós alertamos aqui. Não sabia que já ia ter morador, porque não começou o planejamento antes do pessoal estar morando, antes da população, para a população não estar sofrendo o que está sofrendo. Era só isso, vereador Tairone. Mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência pela indicação e mais uma vez pedir o auxílio de Vossa Excelência junto com a bancada do governo, que a gente também tome providência sobre isso. Obrigado, vereador. Agradeço a parte de Vossa Excelência, com as demais indicações aprovadas por essa casa. Nós temos no orçamento já a previsão para a execução. Essa eu fiz questão de detalhar, que já se tem isso previsto na LOA, no seu anexo 6º, na página 2, um recurso específico. E todas as minhas indicações a partir desse momento, vou fazer dessa forma, na justificativa, detalhar, e a gente vendo já o recurso já específico, para que a coisa possa andar. A gente sabe da dificuldade que hoje se tem para administrar o condomínio. Sabemos que é recente, que há coisas que realmente ao longo do prazo que a gente vamos conseguir executar, e o município dessa mesma forma. Mas quero destacar, vereador Leonardo Lopes e demais companheiros, que essa casa tem feito o seu papel. Certamente, não só a minha pessoa, mas toda a bancada de governistas, toda a bancada que dá sustentação à gestão do prefeito Carlos Alberto, irá conversar com ele, sensibilizá-lo, mostrar a necessidade que as indicações e os projetos de lei aqui aprovados por essa casa possam vir entrar em vigor, possam ser efetivados. Mas independente da execução ou não, se faz necessário destacar o papel dessa casa. Essa legislatura
a população pode confirmar de uma melhor forma, eu sou suspeito a falar, eu acredito, tem sido uma das mais atuantes do nosso município. O nosso papel de legislar, de fiscalizar, tem sido feito, independente do vereador que aqui compõe essa casa, por unanimidade, essa casa tem feito isso. A prova disso é diversos projetos de lei encaminhados ao prefeito, indicações. Então, o nosso papel de legislar e fiscalizar, de defender a comunidade, tem sido feito. Isso é importante destacar. A gente certamente não vamos deixar de cobrar a execução dessas indicações do projeto de lei, mas a nossa parte, a Câmara tem feito sim com bastante atividade. Concedo uma parte ao vereador de Jaci. Eu agradeço o vereador Abbas, quero parabenizá-lo pela essa iniciativa, pela indicação. Essa questão com o transporte naquela localidade de locomoção é uma preocupação de todos nós. Inclusive, nesse contexto, alguns meses atrás foi aprovada a indicação de minha autoria por essa casa no tocante à ida do transporte alternativo de passageiros para aquela localidade, que já beneficia aquelas famílias que ali residem, tanto os ônibus como as combis. Foi uma preocupação nossa, porque a gente entende que boa parte daqueles moradores não dispõem de veículos próprios, e ali como uma região grande, imagine as pessoas terem que se locomoverem no final, no meio, enfim, qualquer parte daquela localidade, para ir ou para a margem da pista ou então para a rodoviária. A gente entende que ainda é em caráter informal, até porque o prefeito naquela ocasião nos disse que com a implantação da SMTT iria regularizar, mas que já disse também que não teria nenhum problema, já que era uma ampliação, não seria nenhum tipo de reajuste de configuração. Bom, então, registrar também que, enfim, eu também estive lá na localidade esses dias, e a administração pública já colocou, ou está colocando, eu não sei se já está concluído esse processo, questão de pontos, os pontos, enfim, para que as pessoas não possam ficar ao relento. Inclusive facilita para essas mesmas combis, vans e ônibus pararem em locais definidos que hoje, enfim, elas ficam até demora esse translado, porque fica parando, tem um ordenamento desses pontos de ônibus. Então também registrar a participação do prefeito nesse processo com esses pontos modernos, vereador Fanhomena, já com esses materiais já sustentáveis, né? Então, só para registrar que é importante, vereador Tairone Henrique, sua contribuição. Aquela localidade é muito grande, é importante que se crie realmente, se implante esse terminal lá, essa central que possa buscar esses passageiros, e declaro antecipadamente o meu apoio à indicação de Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência e também agradeço pelo pronunciamento. Quero conceder uma parte ao vereador Anísio pela ordem, em seguida de mais vereadores. Eu agradeci já a parte. Eu queria falar o seguinte, que infelizmente todos nós já sabemos desde o princípio que se constrói conjuntos, e essa preocupação é mínima, verdadeiramente, quem vai morar nesse conjunto. São pessoas, na sua maioria, realmente necessitadas. Essas indicações deveriam ser feitas anteriormente à implantação do conjunto. Porque, de logo, as pessoas do local, vem a situação desse pessoal. Os locais eles saíram, já tinham uma certa infraestrutura, aparentemente vão para um lugar melhor, porque vão para a sua casa própria, certo? Mas sem condições mínimas de sobrevivência ali dentro. Até água mesmo, às vezes falta, certo? E escolas, coisas mais rudimentares que se faz necessário em qualquer comunidade. Só para colaborar com Vossa Excelência, vereador Tairone, mas não foi por falta de aviso. Se pegarem as atas aqui que registram os nossos pronunciamentos, às vezes eu cansei de alertar aqui, fiz parte da comissão que acompanhou o cadastro das casas, alertei a própria gestão, me reuni várias vezes aqui na sala das comissões, para quando foi, vereador Anísio, Vossa Excelência se recorda que quando foi entregar o conjunto Benedito, o conjunto Rubens Canudo no final do ano, nós fomos avisados 2 dias antes da entrega das casas. 2 dias antes. Coisa que a gente já vinha alertando aqui. Como é que vai entregar as casas
sem uma escola construída, sem uma creche, sem um posto de saúde, onde ficava tão mais bonito para a administração dizer, olha, o governo federal e o governo do estado estão entregando as casas, mas a prefeitura está entregando agora aqui uma escola, um posto de saúde. Isso ficava bonito, né? Infelizmente não aconteceu. Eu acredito que tem que eu acredito que é uma palavra sensibilizar. Todo gestor tem que ser sensível a isso. Não é sensibilizar o prefeito a isso, não. Ele tem que ser sensível a isso. É a função do administrador público. Como é que você chega, joga a comunidade para morar nos conjuntos daquele e não dá um mínimo de assistência? O que Vossa Excelência fala é o certo. Às vezes ficam ali isolados naquele conjunto, sem serviços que é função de quem? Do poder público. Só uma colocação, vereadores, em relação ao município ter que antecipar essas situações. Eu até indaguei essa mesma situação, e a informação que eu obtive é que o município só poderia poder realizar qualquer obra, qualquer construção pós-entrega pela construtora. Então, a fiscalização, na verdade, deve existir desde o princípio da construção dos condomínios habitacionais. Mas essa situação que eu acho que é a correta. Até mesmo a construtora. A coerência seria essa. Exatamente. Porque o município só vai poder... Exato. Porque o município só vai poder interagir, só vai poder construir, realizar qualquer coisa pós-entrega da construtora e sorteio pela Caixa à prefeitura. Então, aí sim o município tem a responsabilidade de conversar com você. Então, essa fiscalização, concordo com Vossa Excelência, deve ser já do início mesmo da construção da obra, até mesmo a construtora. Porque quando nós falamos um conjunto particular, certo? Você chega, toda a estrutura está montada, e só entrega a coisa, senão ninguém vai morar, certo? Tem deficiência de transporte, deficiência de água, não tem uma escola, não tem um ginásio de esporte. Não, quem pode morar no local? Mas primeiro a estrutura não deixa, até para valorizar o condomínio que seja, né? Não é verdade? Agora aqui se faz o inverso. Coloca as pessoas dentro de uma distância bem maior dificuldade de deslocamento, ou que seja, às vezes tem até um trabalho próximo, mas aí no Cisetu não tem a mesma infraestrutura e não foi doado as casas para uma festa danosa. Isso é lamentável, certo? Então nós podemos, a partir de, eu acho, os próximos, a gente fiscalizar isso aí com mais antecedência e cobrar isso antes que sejam doados. Verdade. Na verdade já estava na plena construção, agradeço a parte de Vossa Excelência, esse condomínio já estava na sua finalização, a partir do momento que essa casa começou a legislar, e os próximos, com certeza, acredito eu, terá sim essa fiscalização mais rigorosa por parte dessa casa com os construtores. Era isso, senhores, que eu gostaria de trazer para justificar essa indicação e pedir mais uma vez a aprovação dessa casa. Era isso, senhor presidente. Acabamos de ouvir as palavras do vereador Tairone Henrique e continua a facultar a palavra. Não havendo mais quem queira se pronunciar, submeto em votação referida indicação. Aqueles que concordarem não servem como se acha. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão e votação a indicação número 024 para 2014, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Alberto Canuto a iluminação do loteamento Manguaba, no bairro da Chão Pilar, com a palavra do autor, vereador Clevinho Cavalcante. Excelentíssimo senhor presidente Douglas Barros, em nome de Vossa Excelência eu saúdo os membros da mesa diretora desta casa, excelentíssimos senhores vereadores, galeria que acompanha esta sessão, aos amigos das redes sociais. Senhor presidente, eu apresento essa indicação diante da situação que os moradores do loteamento Manguaba 1, 2 e 3 estão passando. Os moradores do loteamento Manguaba estão com diversos problemas, entre eles problemas básicos, como a questão da iluminação pública.
Eu ando muito no loteamento Manguaba à noite. A iluminação pública do loteamento Manguaba está uma situação seríssima. O loteamento Manguaba está às escuras. E isso gera outro problema, que é a insegurança. A insegurança. Hoje nós sabemos os assaltos que acontecem a pedestres hoje em nossa cidade. O cidadão que não pode sair mais de sua casa para ir a uma lanchonete, para ir à igreja à noite. E um dos problemas é a iluminação pública. O loteamento Manguaba hoje é um dos maiores bairros da nossa cidade e está sofrendo com a questão da iluminação pública. Pais de família que tem que sair 11 horas da noite para ir até a rodoviária para esperar sua filha, seu filho que vem da faculdade, porque tem medo de sua filha ir sozinha para casa. E eu me identifiquei, eu andei por diversas ruas do loteamento Manguaba, eu visitei o loteamento Manguaba na última semana. Postes não faltam, o que faltam são lâmpadas. Os postes que têm lâmpadas estão com lâmpadas muito fracas. A iluminação pública do loteamento Manguaba hoje é um problema sério e é um problema de segurança pública. Outra questão séria é a situação, senhor presidente, do abastecimento de água do loteamento Manguaba. O loteamento Manguaba passou 17 dias sem água. 17 dias seguidos sem abastecimento de água. Mas eu quero destacar que bandido tem medo de luz. Uma cidade bem iluminada é uma cidade mais segura. Um bairro bem iluminado é um bairro mais seguro. E nós estamos observando que não está havendo a manutenção dessa iluminação. O loteamento Manguaba 3 é outro sério problema. E está lá totalmente às escuras. Então essa indicação, para encerrar, é pedindo uma atenção especial para a iluminação do loteamento Manguaba. Muito obrigado. Acabamos de ouvir as palavras do Clevinho Cavalcante, continua a facultar a palavra. Não havendo mais alguém se pronunciar, submeto em votação a referida de indicação. Aqueles que concordarem conseguem como se acham. Aprovado por unanimidade. Submeto em discussão e votação a indicação número 025/2014, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Carlos Alberto Canuto a doação de um terreno para a construção da Igreja Batista no conjunto Benedito Cavalcante de Barros, ou Rubens Canuto. Com a palavra o autor, com a palavra do Clevinho Cavalcante. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores que acompanham essa sessão, e gostaria de saudar em especial a Maria Isabel que está aqui, a Maritânia, o José Benedito, a doutora Edileide e a Laura, que estão aqui representando a Igreja Batista do Pilar. Queria saudar em especial os jovens que acompanham essa sessão participando, e também eu inicio essa indicação e aproveito essa saudação, já que não vamos ter assuntos gerais devido a uma agenda que a Câmara vai exercer após essa sessão, para parabenizar todos os garis e margaridas, porque amanhã é o dia do gari, é o dia da margarida, que desempenham um trabalho essencial em nossa cidade. Eu não serei breve porque já discutimos este assunto na indicação do eminente vereador Tairone, mas eu só queria falar da importância da Igreja Batista em nossa cidade. A Igreja Batista é uma igreja tradicional que desempenha um trabalho espiritual, social e principalmente um trabalho de evangelização. É uma igreja com o objetivo cristão de servir, de honrar e proclamar a Deus. É uma igreja hoje que tem um trabalho religioso, com cultos, com evangelização. Hoje faz um trabalho no Cabo Benedito, está fazendo um trabalho nos novos conjuntos, fazem evangelização e chegam àqueles que mais precisam, tanto do alimento corporal quanto do alimento espiritual. Então eu queria pedir aos vereadores aqui presentes que possam aprovar essa indicação, porque vai honrar a igreja. Eu acredito que essa indicação vai honrar a igreja. Eu apresentei aqui uma moção ainda esse ano de aplauso ao pastor Toniel, que deixou a igreja, agora já está
desempenhando seu trabalho pastoral em outra comunidade. Estamos esperando a vinda do novo pastor para a igreja aqui. Mas a Igreja Batista do Pilar é uma igreja que merece o respeito da sociedade pilarense, merece o respeito dessa casa, e essa Câmara vai dar uma demonstração de respeito à igreja, aprovando por unanimidade essa indicação. Muito obrigado, senhor presidente. Acabamos de ouvir pela vereador Clevinho Cavalcante, continua facultado a palavra. Com a palavra, vereador Afrânio Almeida. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Douglas Barros, em nome de Vossa Excelência quero saudar a mesa, quero cumprimentar a comunidade que está participando, os membros da Igreja Batista, Celito, que está fazendo falta, o senhor está fazendo falta, porque o senhor habituê todas as sessões, o senhor está sempre aqui conosco, e é um prazer enorme, principalmente para mim, que sou seu amigo. Quando eu comentei aqui sobre igreja, é polêmico. O mundo hoje, a guerra é de igreja. Isso desde o início do mundo, religião. O que se vê hoje, pelo menos em Maceió, aqui tem poucas, é um número exagerado de igrejas, na minha opinião. Quando eu criança aqui no Pilar, é a Assembleia de Deus, a Batista e a Católica. Hoje pega-se a Bíblia, que um termo da Bíblia que é uma igreja. Maceió é isso. Aqui no Manachã já tem. É polêmico, mas eu tenho coragem de falar. Quer dizer, todo pessoal que é uma... E as igrejas, está aí, doutora de Leite, não deixa de mentir. Sempre é a comunidade que faz a igreja. Ela quer o terreno, mas ela faz tijolo com tijolo, isso já é igreja. Isso é a história das igrejas que eu conheço. E daqui a pouco, igreja tal, essa Câmara aprova. É minha preocupação, senhor presidente, desse sentido. Não sou contra nenhuma igreja. Até porque um vereador falou aqui que é mais importante criar igreja do que se criar evita, eu sei. Mas em Maceió estão fazendo política de igreja. Política de igreja, interesse financeiro. Todo mundo sabe em Maceió, aqui eu não sei. E se tiver eu digo, não tem problema não. Eu sempre fui um vereador que tem as minhas posições sempre de frente. De frente. Eu vou relatar um fato que uma igreja deve fazer. A Igreja Batista, eu tenho uma passagem que eu não quero que ocorra com ninguém. No meu primeiro casamento, todo mundo sabe, todo mundo sabe disso, e tinha uma família que execou, todo mundo conhece, e num dia de domingo ele chega lá, eu gostava de beber, e nós saímos, e eu tinha apenas um filho, naquela época, que só tem um outro, que é o André. O outro é chamado Afraninho, Afraninho. Meio-dia, chega Zé Couto, numa rural, até do seu João Costa. Eu morava em Maceió, e disse, vamos sair. E esse meu filho estava dormindo. Acorda, para botamos, saindo com o carro na maior velocidade e saímos e fomos. Houve uma batida de frente, o doutor Elite conhece isso, e meu filho foi decepado a cabeça. Uma coisa que eu não desejo para ninguém. Era o meu primeiro filho. Eu fiquei fora do normal. Senti muito aqui a presença de vários amigos aqui, Luiz Américo, muita gente aqui me dando apoio. E eu fora do ar, pô, meu Deus. Meu filho enterrado, decepando a cabeça, separou a cabeça. Isso na viagem, numa estrada, na via Riacho Doce. E eu fora do ar, chorava de manhã, de tarde, de noite. E a Igreja Batista, eu tenho na época um concunhado, chama-se Dr. Lídia Morim, dentista. Ele disse, você vai para a Palmeira dos Índios. Bem, aí eu estava quem me levasse, eu ia. Tá, fora do ar, fui para a Igreja Palmeira dos Índios. E lá frequentei a Igreja Batista. Lá tem um pastor, por nome Jonas. Esse rapaz
foi tão importante na minha vida que se eu não fosse católico, a única igreja que eu iria era a Igreja Batista. Eu frequentava, tem um domingo, 10 horas da manhã, tem à noite, quarta-feira, tinha à noite, eu ia. Mas ele me aconselhava de uma maneira tal, mostrando que eu não era o primeiro, nem era o último que ia correr aquilo, que eu não procurei, foi um acidente, uma fatalidade. E a Igreja Batista, mas eu passei 30 dias, e a Igreja Batista, o pastor, a comunidade batista, me deu um apoio fora do comum. Eu tenho essa gratidão na Igreja Batista. E um dia, doutora Dilene, eu quero frequentar a igreja para relatar o meu apreço que eu tenho pela Igreja Batista. Que hoje eu tenho outro comportamento, obviamente, o tempo se encarrega disso, mas eu devo muito ao pastor Jonas. Eu ia para Cacimbinhas, ia para a cidade ali, vizinha, Gaci, à noite com o pessoal, eles iam dar palestras, as igrejas que tinha naquelas cidades, e eu ia também acompanhar. Foi 30 dias que esse lado religioso mostrou. Foi comentado aqui que a religião, as igrejas têm que fazer um trabalho. Concordo plenamente. As igrejas têm que, é melhor pregar você em igreja do que você ficar bebendo. Concordo plenamente. A minha preocupação é que não tenha a postura de uma Igreja Batista, que não tenha a postura de uma Assembleia de Deus, não tenha uma postura de uma católica, e se crie aí doar terreno. É a minha preocupação. Tem que ter critério. Até porque, por exemplo, a igreja Assembleia de Deus, eu só conhecia uma Igreja Assembleia de Deus. Tem uma lá em cima, tem lá embaixo, tem não sei o que, Assembleia de Deus de Jesus. Não vou entrar nesse mérito. Mas a minha preocupação, senhor presidente, é nesse aspecto de não ter amanhã se criar, doar terreno para várias igrejas. Eu acho que doar um terreno, tenho certeza que a Igreja Batista apoia a doação que vai ser aprovada, ela vai construir com a comunidade dela. Eu conheço a filosofia da Igreja Batista. Então, concordo plenamente com a indicação, plenamente tem meu apoio total. E quero encerrar minhas palavras, senhor presidente. Como não tem assuntos gerais, eu queria saudar todas as mães, que foi o dia das mães no dia 11. Meu carro de som passou aí. Quem é que não gosta e não lembra da sua mãe? Que tem pessoas que têm duas mães, né? A avó é a mãe segunda, a bisavó é a terceira mãe. Eu tenho muita gratidão por ter nascido de Dona Olindina, ao menos nasceu conhecido Dona Lindu. E todos os colegas aqui têm suas mães, que já se foram, mas têm suas mães. E aquele amor, quero ver qual a mãe que deseja um mau filho. Quero ver qual a mãe. Eu conheço mãe aqui, de colegas aqui, que é um doce. Tem mães aqui que eu conheço que é uma alegria. Uma alegria. A gente, nesse dia, a gente tem que homenagear e homenagear bem. A mãe do presidente desta casa, Douglas Barros, eu quero saber no Pilar, quem que não gosta daquela senhora. Quero saber no Pilar. E outra coisa, é uma senhora que foi primeira dama do município. Desculpe, presidente, eu citar o nome dela. Nunca esnobou, nunca chegou assim, criticando nada dela. Continua a mesma mulher. Isso é uma admiração que a gente tem para uma mãe como a mãe do presidente. A minha era espetacular. Então cada mãe, cada pessoa que tem aqui tem suas mães. Ninguém nasceu sozinho. Aquela mulher sofredora, aquela mulher que eu quero ver qual a mãe que deseja amar um filho. Quero ver qual a mãe que deseja amar um filho. Por pior que o filho seja. Então, senhor presidente, eu queria encerrar minhas palavras saudando todas as mães do Pilar. Todas as mães. E desculpe, senhor presidente, que eu citei o nome
daquela pessoa maravilhosa que é a senhora, sua mãe, que eu tenho uma admiração, não só eu como minha mulher, nós admiramos muito, porque ela é uma mulher digna, maravilhosa, que é irmã também de um amigo meu que é Van Camilo. Muito obrigado, senhor presidente. Acabamos de ver, senhor finalmente continua a facultar a palavra. Só para complementar, senhor presidente, ainda nessa discussão, eu, para colaborar com Vossa Excelência, para explicar os trâmites dessa indicação. O vereador, quando faz a indicação, ele está sinalizando ao prefeito que ele mande para a Câmara um projeto de lei doando o terreno para a igreja. Esse projeto tem que ser de autoria do prefeito, porque o vereador não pode ser autor de um projeto de doação de terreno. Então tem que ser de autoria do executivo. Mas quando a Câmara já aprova uma indicação, está sinalizando que ele está de acordo. Se mandar o projeto, será aprovado. E eu vou, para tentar colaborar e entender o posicionamento do vereador Frânio, no seguinte: quem faz a pauta é Vossa Excelência, presidente. Quando chegar uma indicação a respeito de doação de terreno para qualquer religião, Vossa Excelência possa sentar antes conosco e a gente poder ver, vamos olhar quantos anos, os critérios, os serviços, e a gente poder discutir melhor essas indicações antes de chegar na pauta. Eu acredito, como até agora foi aprovada para a Igreja Católica, para a Assembleia de Deus hoje e para a Igreja Batista, são 3 igrejas que têm um serviço extremamente importantíssimo, não é? Mas pode acontecer sim de vir outras indicações. Um vereador pode ser parado na rua e alguém solicitar uma indicação. Então vamos discutir antes, né? A gente discutir antes, eu acho que é uma forma da gente não trazer para o plenário essa discussão mais uma vez. E volto a dizer, agora temos que haver. Eu até pediria que a igreja marcasse uma audiência com o prefeito. Eu vou enviar cópia dessa indicação para a igreja e já conversar com ele e dizer que a Câmara aprovou por unanimidade e que ele envie o quanto antes esse projeto, porque aí vai ser discutido novamente, vereador Tairone, nessa casa a doação desse terreno, quando for enviado o projeto de lei de doação desse terreno. Era essa a colaboração que eu queria dar e explicar, porque às vezes a população acha que aprovada a indicação já foi resolvido. Não, né? Tem esse processo que é de ser de autoria do prefeito esse projeto de lei para ser enviado a esta casa. Era só essa questão, senhor presidente, para deixar claro aqui. Muito obrigado. Acabamos de ouvir as palavras do Clevinho Cavalcante e continua a facultar a palavra. Não havendo mais alguém se pronunciar, submeto em votação a referida indicação. Aqueles que concordarem conseguem como se acha. Aprovado por unanimidade. Submeto a discussão em votação a indicação número 026/2014 e solicito o excelentíssimo senhor prefeito Carlos Alberto Canuto que seja complementada a pavimentação da avenida Rubens Canuto, da praça até o Posto do Gás, próximo ao BR-316, Chão do Pilar, com a palavra ao autor, vereador Anísio França. Fiquei em dúvida aqui, pensei tanta rua com o nome Rubens Canuto que eu pensei que era... Excelentíssimo senhor presidente, vereador Dona Barros, em seu nome eu quero aqui saudar os demais companheiros da mesa, colegas vereadores, um grupo de pessoas que compõem a galeria, todos aqueles que nos escutam pelo som dessa casa, os internautas. Senhor presidente, eu fiz essa indicação na Avenida Rubens Canuto, porque é uma avenida paralela à BR-316, ali no produto Manguaba, e em função de as condições dela hoje precárias, que muitas vezes as pessoas poderiam ali facilitar a entrada e saída de veículos e evitar o congestionamento de carros que vai para a rodoviária. Seria muito mais simples, cada rua daquela, se eu não me engano, tem de 10 a 12 ruas que são adjacentes, que poderiam tanto entrar como sair
e facilitar exatamente essa entrada e saída de veículo da rodoviária, que ela por si só. Hoje eu estive com o prefeito, que eu havia recomendado desde outubro do ano passado, e ele disse: olha, eu gostaria que você fizesse no próximo ano, porque esse ano não tem a mínima condição de ser realizado. Vereadores, eu posso tomar parte que Vossa Excelência me concede? Essa avenida que Vossa Excelência está falando é de frente ali a churrascaria Manguaba, de frente o Zeca, exatamente, vai. Que na época do prefeito Marçal Prado, se eu não me engano, foi feita uma praça ali, né? Existe uma praça. E o projeto era continuar, né? Porque melhora até a urbanização da cidade, né? A cidade pode ser até um carro. Se souberem fazer, para não fazer só calçamento, pode ser um ponto até de levar o nome da cidade a mais, um ponto representável. Eu queria parabenizar Vossa Excelência. Inclusive para a gente que o setor ecológico aí diz com uma poluição visual, né? Porque visual. Nós sabemos que tem ali um lava-jato, não é? E ali em função da erosão que causa a água que escoa constantemente exatamente esse lava-jato, e provoca um fenômeno de erosão que causa crateras, que impossibilita a assessor de navegar com o carro pequeno. Inclusive vai ajudar esses comerciantes. Lá nós temos churrascaria, temos lava-jato, temos uma serraria, temos oficina mecânica. Oficina. É por isso que eu queria parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa que tem posturas aqui muito íntegras, posturas independentes. E Vossa Excelência vem fortificar o seguinte, vereador. Porque Vossa Excelência trabalha nos bastidores. Quando Vossa Excelência vem apresentar, é porque Vossa Excelência já havia trabalhado, já havia procurado os órgãos públicos, e isso é importante demais. Eu digo, sou muito sincero, senhor, eu sou um admirador, eu não conhecia Vossa Excelência, nós começamos a conviver no ano passado, acompanho o trabalho de Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência faz aquele trabalho de formiguinha nos bastidores, né? Mas quando Vossa Excelência vem à tribuna é porque é algo de suma importância. E eu gostaria de parabenizar, dizer, vereador Nizu, que qualquer indicação ou projeto de Vossa Excelência, pelo que eu já conheço em 1 ano e 5 meses que nós convivemos aqui, pode dizer que vai contar com o apoio desse vereador, que Vossa Excelência vai aonde o povo precisa. E, inclusive, é um defensor do meio ambiente. Vossa Excelência, em vários pronunciamentos aqui, veio tratar. E com essa obra, vai trazer qualidade de vida para os moradores da nossa cidade, vai trazer urbanização e vai levar o nome da cidade ainda mais, porque uma obra dessa vai propagar o nome do nosso município. Eu queria parabenizar Vossa Excelência e dizer que vou votar favorável. Eu agradeço desde já o seu parte, e isso vai favorecer realmente a minha indicação. Peço uma parte, Vossa Excelência, também. Não consigo. Quero agradecer a parte de Vossa Excelência, quero ser breve, só parabenizar a Vossa Excelência pela indicação, dizer que voto já antecipadamente favorável à aprovação da indicação de Vossa Excelência, e ressaltar que, além da urbanização, terá também, com a efetivação dessa indicação, a valorização dos imóveis que ali tem, das residências, dos pontos comerciais. Então, isso é importante para o município, para os populares que ali residem, e tem meu total apoio, e votarei já voto antecipado da aprovação da indicação de Vossa Excelência. Então, eu estive ontem com o prefeito e fiz várias vezes, eu disse que ia fazer essa indicação, que eu havia falado com o mesmo em outubro do ano passado. E ele disse: olha, aqui vai ser uma avenida e vai chegar até aquela via que tem acesso até 16, naquele troncamento lá do Pilar, para descer para o Pilar. Porque aquela avenida, na realidade, não só é até ali um posto, mas sim até a BR lá, certo? Até o final da BR que vem, que pega aquela de acesso para o Pilar. Então, essa é a pretensão dele de fazer isso, muito asfaltar, que ele vai dar melhoria de qualidade de vida àquele pessoal, porque ali não só questão de, como eu disse, dessa poluição visual,
mas aquela água que se escoa de Lava Jato e fica retida ali, é um criatório, nós sabemos, de mosquitos, né, muitos insetos que causam doenças à comunidade ali do Manguá. Senhor presidente, essa é a indicação que eu gostaria de esclarecer. Pois não. Eu quero agradeço a parte, quero aprovar, obviamente, antecipadamente, mas eu presenciei Vossa Excelência ontem relatando essa indicação junto ao prefeito, como também o prefeito faltou Vossa Excelência complementar que naquela creche da BR-316 ele vai iluminar, né, um sistema de iluminação muito perfeito ali, vai tirar aquelas pequenas todinhas, botar a iluminação perfeita, vai dar uma vida, uma nova vida, o conjunto dos loteamentos de Manguaba 1 e Manguaba 2 e Manguaba 3, né? Inclusive com ciclovia, vai ser uma coisa muito bonita ali. Então era só isso, senhor presidente, o tempo está avançado, muito obrigado. Eu agradeço desde já a conscientização de cada um dos senhores, e aí realmente é em prol de toda a comunidade pilarense, que esse é o objetivo nosso como vereadores de cada indicação, certo? Eu espero que ela seja aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Acabamos de ouvir as palavras do Anísio França, continua para dar a palavra. Não havendo mais quem queira se pronunciar, submete em votação a referida indicação. Aqueles que concordarem conseguem como se acha. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria, de acordo com o artigo 108 do regimento interno desta Casa, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, onde eu já havia conversado com os vereadores anteriormente. Eu gostaria de, como presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transporte, apresentar um requerimento ao plenário. Eu não me recordo se eu falei com o vereador Afrânio, porque não sei se falei, não foi? A posição chegou depois. Mas eu havia conversado com os vereadores de apresentar um requerimento verbal solicitando para a próxima terça-feira uma reunião da comissão, no qual eu sou presidente, de Obras, Serviços Públicos e Transporte, convocando a empresa Veleiro, convocando o secretário de Transporte ou diretor de Transporte, o secretário de Educação ou o diretor de Transporte da Secretaria de Educação e uma comissão de estudantes que usam transporte público para Maceió, para uma reunião da comissão, onde nós vamos discutir o contrato dos ônibus e vamos discutir a estrutura dos ônibus. Eu estou recebendo inúmeras reclamações de ônibus sem freio. Outro problema, a última terça-feira agora, vereador Afrânio, eu já havia conversado, mas vou me dirigir ao senhor porque o senhor não estava na hora que a gente conversou. Terça-feira agora, houve um problema sério no ônibus, porque chovia mais dentro do ônibus do que fora. Era um problema sério, o ônibus alagando por dentro, porque inúmeros problemas do ônibus. O ônibus estava totalmente alagado. Aconteceu um acidente, uma batida no ônibus no início do mês de maio. Aconteceu outra questão, que é a superlotação dos ônibus. Então são vários assuntos, e a comissão é composta por mim como presidente, o vereador Afrânio como relator e o vereador Rosinaldo como membro. Então eu gostaria de convocar a comissão, gostaria de solicitar a presença, e eu gostaria que o setor administrativo da Câmara, após essa sessão, já enviasse esses ofícios, para depois não dizer que foi em cima da hora. Vamos discutir, vamos conversar na comissão sobre esses problemas, porque hoje um ônibus desse é 11 mil reais por mês no município. 11 mil reais. E é necessário que seja ofertado um serviço de qualidade. O vereador Tairone conversou comigo que recebeu outras inúmeras reclamações, ou seja, nós não podemos ficar omissos a esse problema. Então vamos conversar na comissão, e vamos pedir tomar as providências cabíveis. Vamos primeiro fazer uma recomendação da comissão que seja feito a troca do ônibus, a manutenção do ônibus. Se não ir, vamos dar um prazo.
Se não for cumprido, nós vamos tomar outras providências. Eu concedo uma parte ao vereador Lopes. Obrigado pela parte, vereador Clevinho, mais uma vez eu agradeço. Eu queria, para deixar claro aí, senhor presidente, não sei, porque a gente, por exemplo, desde já não faço parte da comissão e quero dizer que terça-feira estou aqui também, presente, como vereador que vos fala aqui agora. Senhor presidente, eu não sei se é para a gente também chegar aqui um bocado de ofício dizendo que não dá tempo. Não sei se seria bom nessa terça-feira ou se colocar para outra terça. Eu sei que é caráter de urgência, esse assunto é importantíssimo, para a gente também não chegar aqui e eles alegarem que foi avisado de última hora, que foi isso. Então, aí para a gente fazer essa reunião, que já era para fazer antes do caso, que a gente já tinha alertado sobre o caso dos pneus aqui, algumas coisas que já tinham acontecido com os ônibus. E eu tive com o vereador Clevinho sobre esse assunto do alagamento do ônibus, que é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Então, vem boa hora essa reunião das comissões, junto com os representantes aí que o vereador Clevinho falou. Eu não sei se vai dar tempo de vir todos os representantes na terça-feira, porque tu sabe, a gente faz o pedido, eles sempre vêm com alguma desculpa. E desde já, Vossa Excelência, quando acabar, eu sei que não vai ter ações gerais, queria que Vossa Excelência desse pronunciamento aí para ver como está nossa ação contra o secretário da Educação, porque ontem colocaram no site algumas mentiras que ele colocou no site. Então eu queria que a gente tomasse providência, que essa casa não esquecesse de tomar providência, a devida providência contra o secretário da Educação. Não nada contra a pessoa dele, mas eu acho que é uma pessoa que não está para servir aquele cargo que exerce hoje no município. Eu agradeço a parte do vereador Lopes e quero destacar o seguinte, presidente. Por isso que eu queria pedir, o Zé está aqui, o relator de ata, e tanto com o nosso diretor administrativo, que seja enviado hoje. Se tiver dificuldade, eu me comprometo de enviar, eu pessoalmente levar os ofícios, porque é uma situação que a gente está colocando em risco a vida de muitos estudantes. Então é algo que não pode esperar. Outra questão, nós poderíamos evitar isso se o secretário tivesse permanecido na sabatina hoje, porque era um dos pontos que eu ia destacar. Era esse. Já estava na minha relação, mas eu não tive a oportunidade porque ele abandonou o plenário. Então foi por isso que eu agora estou requisitando na minha comissão como presidente, que tem como membro o vereador Alfrânio e o vereador Rosenaldo, para que a gente venha, como comissão, discutir. Porque quando acontecer algo pior, vai dizer que essa Câmara está omissa. E eu não quero ter essa responsabilidade nas minhas costas. Eu, como vereador e como membro da comissão, acho que a comissão tem que funcionar, como as comissões estão funcionando nessa casa. Agora, depois vamos marcar, vereador Alfrânio, umas visitas à empresa Veleiro, vamos visitar os ônibus, vamos fiscalizar, vamos fazer com que a comissão possa fluir os seus trabalhos. Por quê? É um contrato de R$11.000 por ônibus por mês. No mínimo tem que ter um ônibus de qualidade, um ônibus com serviço adequado. Era isso que nós queríamos discutir aqui na sabatina. É para isso que essa Câmara serve. Mas como não tivemos a oportunidade, eu acho que a Câmara tem por dever de fazer isso. E como a reunião das comissões é na terça-feira, nós vamos discutir na reunião das comissões. E eu quero dizer que a comissão, como presidente, quero dizer que nós vamos acompanhar o número de alunos, se está havendo superlotação, se o ônibus está adequado para esse transporte. É tudo isso que nós vamos discutir. Eu vou conceder uma parte ao vereador de Jacimaia. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, parabenizá-lo pela iniciativa, é importante. Enfim, essa situação, inclusive vou me comprometer a participar da comissão, muito embora não faça parte dessa comissão específica, mas é uma temática relacionada à comissão que eu presido de educação. E inclusive na semana passada a gente tinha até abordado essa questão dos ônibus, a prestação de serviço, a importância dessa prestação de serviço, desse suporte que é dado aos estudantes. Então a gente precisa que eles de fato funcionem de forma plena para que a gente possa viabilizar essa logística para os estudantes, na verdade, e uma vez que, como já foi abordado aqui, inúmeros estudantes nos diversos horários do dia se locomovem da nossa cidade para o Pilar. Então o mínimo que a gente deve cobrar é que não se comprometa esse tipo de serviço, no sentido de se comprometer, no sentido deficitário do serviço. Então,
É só parabenizar e declarar meu apoio ao requerimento verbal de Vossa Excelência, uma vez que Vossa Excelência, eu confesso que eu não tinha me chegado essa denúncia, mas chegou a Vossa Excelência, está em muito de boas mãos, então fazer questão de participar para que a gente possa solucionar esse problema. Eu agradeço a parte. Eu agradeço, vereador Jaci, o apoio e queria convidar todos os vereadores, a mesa diretora, o presidente, para fazer parte também na reunião, porque é algo que a gente tem que ir além. Outra questão. Eu obtive essas denúncias pelas redes sociais. É a importância das redes sociais. Eu tenho fotos aqui que eles me mandaram, dele estar com a sombrinha armada dentro do ônibus. Está aqui dentro do ônibus. Então veja a situação. Fora isso, houve o acidente, fora isso, a superlotação. Então, não é um assunto. São diversos problemas que têm que ser discutidos. Conselho a parte do vereador Alfredo Mendes. Obrigado pela parte, Vossa Excelência. Eu queria que Vossa Excelência, mas já respondeu. Nessa reunião tem comprovação. Aí Vossa Excelência tem foto, tem tudo mostrando, para a gente não ficar em vão. A pessoa disse, não disse, tá certo? Então, para a gente evitar isso, tire fotos, comprovem. Se tiver alguém que fez a crítica, que traga aqui nesse dia. Vereador Franco, eu estou solicitando 3 representantes do turno matutino, vespertino e noturno para estar presente. Não adianta trazer 30 estudantes, porque não adianta, mas um representante em cada horário, porque pode haver também outros problemas que não chegou ao nosso conhecimento. Então, e outra coisa, é dinheiro público que é investido e que tem que ter um serviço de qualidade. Então eu queria convidar Vossa Excelência como relator, eu vou ligar para o vereador Rosenaldo, que é membro, e nós vamos aqui acompanhar isso passo a passo. Vou conceder uma parte do vereador Hélio Cavalcante. O ideal seria o secretário de Educação estar presente, por isso que porque é da pasta dele e a gestão pertence a ele. Então é a sugestão minha que também convocasse ele para essa reunião. Repetindo, eu estou convocando a empresa Veleiro, o secretário de transporte ou o diretor de transporte, porque eu acho que tem que estar, porque eles trabalham em conjunto. O secretário de educação e o diretor de transporte, porque tem um diretor de transporte específico da educação, e o representante dos estudantes, ou seja, 6 representações. Certo? Então é isso que eu queria pedir. A minha assessoria também está à disposição para ajudar nessa comissão. Se o setor administrativo da Câmara precisar, estamos à disposição. E eu me comprometo, se tiver dificuldade, de ir até a todas essas representações e convocar para que estejam presentes. Era isso, senhor presidente. Acabamos de ouvir o vereador Flavinho Cavalcante, continua para dar a palavra. Presidente, só um pouquinho, eu acho assim, eu vou fazer um contraponto às palavras do meu colega, vereador Cavalcante. Eu acho que nesse momento ainda não seria necessária a presença dos respectivos, sobretudo do secretário de Educação. A gente, como o vereador Flavinho Cavalcante falou, primeiro vai ser uma recomendação, vai ter um prazo, e aí se em seguida não for cumprido, aí tudo bem. Mas nesse primeiro momento eu acho que já seria suficiente o diretor de transportes, a Secretaria de Educação, talvez até o diretor da Secretaria de Transportes e talvez até o secretário de Transportes. Agora, de Educação, eu acho que nesse momento ainda não. Mas, vereador, é um contraponto. Porque o contrato de transportes é pela Secretaria de Educação. Eu nem pensei em chamar a Secretaria de Transporte, mas eu resolvi chamar para tirar dúvidas, porque é o seguinte: hoje a contratação do transporte escolar não tem vínculo nenhum com a Secretaria de Transporte. A Secretaria de Transporte, a única coisa que faz é guardar os ônibus, só. Porque a responsabilidade é toda exclusiva da Secretaria de Educação. Mas eu resolvi chamar a Secretaria de Transporte também, porque às vezes há atraso. Então, seria uma audiência da comissão, onde íamos tratar sobre todos os problemas voltados ao transporte escolar. Seria isso. Por isso que eu vou discordar deste ponto. Eu quero um representante da Secretaria de Educação. O melhor seria que o secretário viesse, porque é o primeiro responsável pela parte. Né? Mas, se não vier, nós vamos fazer uma visita à Secretaria como comissão. E vamos cobrar. Não sei se nós vamos ser recebidos, mas que nós vamos fazer a visita, nós vamos. Olha, eu sou muito verdadeiro. Eu acho que as comissões e nós vereadores não podemos nos omitir diante dos problemas. Porque quando acontece uma tragédia, a Câmara exige comissões de tudo.
De tudo, comissão de justiça no final, finanças, orçamento, fiscalização, educação, esporte, saúde, assistência social, obras, serviços públicos e transporte, direitos humanos, cidadania, turismo, meio ambiente, agricultura e pesca. Ou seja, se a comissão que é voltada para o problema, para a pasta, não toma uma posição, quem vai tomar? Por isso que eu acho importante que tenha os representantes de tudo. Eu estou pedindo de todas as secretarias que envolvem, para a gente tentar esclarecer e sair da reunião, vereador Frânio, da comissão, com soluções, vereador Luiz de França. Com soluções. Concedo a parte da Vossa Excelência. Serei breve, só sobre esse assunto levantado pelo vereador Jaci. É válido a necessidade de alguém estar aqui representando. E, do ponto de vista, como Vossa Excelência já se pronunciou, se o secretário puder vir, bom, se o secretário, por algum motivo, não puder estar aqui presente, que tenha uma pessoa, o diretor, que possa responder à altura pela secretaria, responder pela secretaria e dar essa resposta. Então, eu acho que o principal objetivo desse é esclarecer essas situações e solucionar, independente de quem venha. Certamente, se o secretário não puder estar presente, o diretor o substituirá aqui com conhecimento também de causa. Então, eu acredito ser necessário a gente convocar essas pessoas, mostrar as situações aqui apresentadas e requerer uma solução. Era isso. Por isso que eu gostaria que fosse aprovado esse requerimento. Eu faço esse requerimento em nome até da própria comissão, porque nós precisamos de algumas respostas. Porque depois que o problema estiver concretizado, não tem como ser resolvido. Não é necessário que uma vida seja ceifada para a gente poder resolver, criar uma conscientização sobre esse problema. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o vereador Clavinho Cavalcante, continua a passar a palavra. Não havendo ninguém queira se pronunciar, submete em votação o requerimento verbal do vereador Clavinho Cavalcante. Aqueles que concordarem conseguem pronunciar. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais material do dia a ser discutido e aprovadas, e em conjunto com os vereadores, diante de reuniões que essa casa vai ter diante do horário, está encerrado. Não havendo material social, agradeço a Deus, Nossa Senhora do Pilar, está encerrada a presente sessão. Presidente, eu só gostaria, infelizmente eu me equivoquei aqui, eu me recordei agora. Ok. Eu me recordei agora que terça-feira nós temos uma audiência da saúde no fórum. Eu me recordei agora. A gente tinha marcado a audiência da saúde. Então eu gostaria, Seja marcado próxima terça. ou próxima terça ou na quarta-feira, porque não há problema. A gente pode se reunir Quarta-feira dá mais tempo, né? na quarta-feira. Eu só agora a minha assessoria me recordou nesse exato momento. Eu não havia olhado a agenda. A assessoria está funcionando direitinho. Para pedir isso, porque na terça nós já temos audiência. O microfone tirado, está quebrado. Na quarta-feira. Quarta-feira eu estou já com a Marcel de novo, Marcel e tal. Senhor presidente, poderia deixar para terça-feira, ou no final da manhã, ou próprio na quinta-feira, mesmo depois da sessão. Senhor presidente, é melhor colocar na terça-feira, que já é o dia das comissões. Quer botar na terça? Na outra terça-feira. Na outra terça-feira. Pronto, que não há desculpa. E se convidasse todos os Aí pede a Deus que não aconteça nada de ruim com os estudantes, que em São Pedro estia um pouquinho, e dá para aguentar mais uma semana. Então fica para na outra terça-feira. Então. Era essa só a colocação, presidente, porque realmente eu não havia olhado a agenda e na terça-feira estava marcado, o vereador Jaci também estava presente, essa reunião lá no fórum. Então era só essa questão. E tomara que o nosso ilustre secretário compareça. Presidente, questão de ordem também, queria que Vossa Excelência dissesse qual as providências tomou quanto secretário, e a gente mandou um ofício, queria saber se foi respondido, como é que está, porque a gente precisa, porque no ofício que a gente pediu, que dá os contratos, pode até vir os contratos dos ônibus para a gente saber direitinho os ônibus, é melhor saber o ano do ônibus, que é importante, Clevinho, vereador Clevinho, a gente saber o ano do ônibus que está levando as crianças, os adolescentes, para a gente saber direitinho o que é que, porque se é um valor desse aí, eu acho que é um valor, tem que ser um ônibus de primeira. Não vou reclamar do valor não, porque você vai levar o estudante. Inclusive eu vou solicitar a cópia do contrato para que a gente possa ver os critérios que foram usados. Porque a gente já pediu esses contratos na próxima quinta-feira, não sei se já recebeu o tempo deles de entrega, porque eu também quero, eu quero uma resposta do secretário.
Bem lembrado, vereador Leonardo Lopes. Inclusive, a assessoria jurídica da Casa e o procurador da Casa está nos aguardando para que esse ofício seja assinado e reiterado ao secretário que ele não respondeu ao pedido dessa Casa. Presidente, e que possa, na reiteração desse ofício, ser enviado agora um em nome da comissão, porque nós também precisamos, na comissão, já ter acesso ao contrato para poder ver as exigências que nós vamos cobrar da empresa. Seria importante isso também. Presidente. Não, eu suponho que a sessão já está encerrada. Suponho que a gente está usando aqui o sistema de som já com a sessão encerrada. Não sei se eu estou equivocado, né? Bom, aí eu quero aproveitar só o sistema de som aqui, enfim, para registrar que amanhã haverá posta a nova diretoria da Associação dos Ciclistas do município de Pilar, a SIMP, que vai ser presidido, toda a diretoria, eu confesso que eu não tenho a relação, mas vai ser presidido pelo nosso amigo Vavá. A gente sabe que faz um trabalho brilhante no nosso município, então quem puder, assim, comparecer para prestigiá-los, vai ser muito importante. Ele, quando faz esses eventos, sempre procura com apelo social, com doação de alimentos, com toda a natureza, então é só para ficar registrado, senhor presidente.